os votos eram todos negociados, e em cima desses votos é que se criavam a estrutura administrativa do clube. Então, a meritocracia, no final, acabou sendo jogada no lixo. Eu gostaria que o São Paulo fosse uma estrutura empresarial. Tá? Então, o fato de você ter conselheiro, sócio-torcedor, sócio do clube, para mim passou a ser completamente fora do propósito. A partir do momento em que eu defendo uma estrutura empresarial, eu não posso levar em consideração que o sócio, em geral, seja torcedor ou não, vote para um pleito de presidente ou de conselheiro. Eu acho que nós não temos assim a questão política, a questão associativa é que nos criou uma série de problemas. Né? Se você for ver toda essa discussão de essa fulanização da política, se o fulano é bom, se o fulano é ruim, se o valor é maior, o valor é menor, tudo isso, se fosse uma empresa com governança, com transparência, com, enfim, com o que a gente chama de accountability, nós não estaríamos discutindo. Então, o modelo associativo, para mim, no futebol, está falido. Nós estamos falando de grandes instituições mundiais. Se o São Paulo tem a ambição, e não é ambição, São Paulo é um grande player mundial de futebol, ele precisa ir buscar as suas ambições na sua estruturação. Hoje a gente vê lá o próprio Real Madrid, que é o maior clube associativo do mundo, o Florentino Pérez dizendo que vai ter que abrir o capital do Real Madrid para poder competir com os times ingleses. Então, nós não podemos ficar aqui discutindo questões associativas, porque isso desfoca. Então, só respondendo objetivamente a tua questão, eu já não estou mais avaliando as questões associativas. Para mim, o que eu acho que a avaliação temos que partir para um modelo empresarial. Em cima disso, o Flamengo, no modelo associativo, ele cresceu. A comparação com o São Paulo, por você trazer a SAF, mesmo o São Paulo tendo 22 milhões de torcedores, a gente não conseguiria fazer o modelo do Flamengo? Eu acho que o Flamengo tem uma situação bastante peculiar. Né? O Flamengo trabalhou com um vento a favor em termos administrativos. Se você pegar desde o Bandeira de Melo, nós tivemos lá a Patrícia, eu esqueci o sobrenome dela, a Patrícia Amorim, que teve uma situação, uma administração bastante difícil no Flamengo, e depois assume lá o Bandeira de Melo, e aí, se você for verificar, do Bandeira de Melo para frente, sempre o Flamengo acabou tendo presidentes de altíssimo nível, o que não é uma coisa que a gente pode contar em todas as administrações. Então, eu acredito, né, que mesmo o Flamengo acabará se transformando numa empresa. Não há como fugir disso. Se o Flamengo tem assim, o volume de dinheiro que o Flamengo tem gasto ultimamente, se o Flamengo tem a ambição de disputar com o futebol na Europa, por exemplo, que é o futuro, né? Vamos ter que disputar com grandes times no mundo, não há como você ter orçamento sem um modelo empresa. E voltando um ponto lá do Flamengo, que nós comentamos o comparativo do associativo, por que nesses 5 anos de São Paulo, o Flamengo muito deu certo pela profissionalização que ele fez intracorpore, né? Então ele fez ali, estruturou um modelo de compliance, de contabilidade, com sistemas, com pessoas. Por que isso não foi feito no São Paulo? E se de fato o São Paulo, como pelo menos o Conselho do São Paulo, que tem grandes nomes da parte jurídica, da parte médica, tem pessoas muito capazes, se de fato a gente é um sistema falido por sua política, talvez, e não tem pessoas competentes, não sei se o senhor puder afirmar, para conduzir esse processo de profissionalização. Queria saber a sua opinião. Eu acho que a política atrapalha muito. Tá? Na realidade, nós tivemos aí um processo político. Esse processo político, sim, é um processo bastante desgastado, né? E o uso desse processo político acabou afastando o São Paulo das grandes discussões. Então, é difícil.
realmente muito difícil você hoje andar com a profissionalização se a gente não romper com esse processo político associativo no clube. Mas esse processo político ele envolve em cargos estatutários, em barganhas dentro do próprio clube? Eles envolvem tudo, eles envolvem principalmente barganhas, né? Então, até por cima do estatuto, foram criadas diretorias que não existem, né? Então, só para você assim poder acomodar uma situação de fato. Então, os votos eram todos negociados, e em cima desses votos é que se criavam a estrutura administrativa do clube. Então, a meritocracia, no final, acabou sendo jogada no lixo, né? Mas nesses 5 anos foram levados projetos de consultoria ou de profissionalização, de estruturação por dentro do clube, para não depender só dessa parte política e de barganha? Não é do meu conhecimento, tá? Para a discussão do conselho não foi levado nada nesse sentido? Não foi levado nada nesse sentido.